Vou começar mais um vídeo, e falarei dos corpos espirituais animalescos da visão de Daniel. Falarei dos corpos espirituais que visitei. Irei falar do corpo espiritual do reino da besta. Falarei do corpo espiritual da igreja, e também dos reinos ferozes desse mundo. Irei falar na crença dos dons, e sobre a minha resposta ao arrebatamento da igreja. Falarei sobre a experiência sobrenatural e o ensinamento bíblico. Irei falar sobre as diversas formas de demônios do mundo espiritual. Falarei sobre os demônios reptilianos. Irei falar sobre os demônios sanguibetos. Falarei da região de prisão no mundo espiritual. Irei falar de como o cinema revela os demônios do mundo das trevas. Falarei dos demônios alienígenas. Irei falar do fermento dos fariseus dentro do coração. Falarei da falsa santidade hipócrita. Irei falar da grande tempestade de provações e também dos 4 tipos de exaltações. Falarei das batalhas espirituais de conquistas, e também de quando não deixamos Deus fazer as nossas escolhas e preferimos fazer as nossas. Irei falar de batalhas espirituais na empresa, na área judicial, na área sentimental, na área espiritual, na vida conjugal, na obra de Deus e batalha espiritual dentro do império de Satanás. Falarei sobre aquilo que o diabo levou e terá que devolver. Irei falar dos reinos físicos que já passaram na terra e do último reino terreno. Falarei de hierarquia no mundo espiritual, e também dos 100 igrejas que são os desigrejados. Irei falar da autoridade na família, autoridades espirituais, religiosa, política e empresarial. Falarei do conhecimento humano versus o conhecimento de Deus. Irei falar da Igreja Escarlata, a meretriz. Vou começar falando sobre os corpos espirituais animalescos da visão de Daniel. Esses corpos espirituais são aqueles animais onde entrei e vi as estruturas dos seus poderes. A Bíblia fala dos animais no livro de Daniel como reinos. Em Daniel 7 verso 4, o leão que aparece com 2 asas de águia simboliza o reino da Babilônia, e quem se assentava na mente do leão para controlar, era o rei Nabucodonosor. Em Daniel 7 verso 5, o urso com 3 costelas na boca simboliza o reino medo-persa. Em Daniel 7 verso 6, o leopardo com 4 asas e 4 cabeças simboliza o reino da Grécia, e na mente desse animal, Alexandre o Grande dominou o seu reino e expandiu. Em Daniel 7 verso 7, o animal terrível, espantoso e muito violento com dentes de ferro e 10 chifres simboliza Roma, e na mente desse monstro, o seu líder controlava todo o seu reino. Esses animais são os corpos espirituais que significam reinos, poderes e domínios. Quem controla a cabeça, também controla todo o corpo que é o sistema. Você pode estar pensando que os animais que eu vi não significam os reinos que governarão o mundo através desses impérios que eu acabei de falar. Falarei sobre os corpos espirituais que visitei quando fiquei invisível. O mundo tem vários reinos, e não precisa ser de um governo para ser chamado de império. Os reinos que eu vi foram os impérios da tecnologia, economia, educação, esporte, financeiro e outros que são apenas partes de um governo, mas mesmo sendo uma pequena parte do governo, não deixam de serem reinos. Quem domina a tecnologia, controla toda a população mundial em um sistema de redes conectando o planeta. Isso é um reino. Quem domina a educação, a cultura e a ciência, controla todas as mentes manipulando em seu favor. Quem domina a economia e as finanças, controla todo o dinheiro do mundo de diversas moedas controlando todos os bancos do mundo. Quem controla a religião, consegue dominar todas as crenças. A Igreja Católica é um reino religioso respeitado pelo mundo, que exerce grande influência sobre todas as nações. A Igreja Católica é a prova de que para ser um reino e controlar uma parte do sistema não precisa ser um reino de governo ou país político. A religião é um reino que controla todas as religiões, e impede que Deus venha operar. Uma pessoa presa em qualquer religião não enxerga a luz do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando estava preso no judaísmo, era um homem cego. A religião faz isso. É uma trave que cobre os olhos das pessoas e impede que vejam a verdade. Tem igrejas evangélicas que são tão religiosas,
e colocam um sistema doutrinário que não aceitam a oposição. Tem igrejas que colocam a doutrina chamada de pré-tribulação, que prega a igreja subindo antes da tribulação. Se Deus revelar para algum membro que a igreja não subirá antes da tribulação, eles não creem. Tem igrejas que creem na doutrina da mesotribulação, que é o povo de Deus subindo no meio da tribulação, e se algum membro não concorda, é chamado de rebelde. Tem igrejas que creem na doutrina do pós-tribulação, que é a igreja passando pela tribulação, e quem não acredita é um herege. Todas essas correntes têm erros e alguns acertos. Nenhuma é perfeita. Tudo isso é sistema religioso que escraviza a mente, e não deixa a pessoa pensar diferente e pedir sabedoria a Deus. A pessoa crê na doutrina de sua igreja e não vai mais orar pedindo revelação, porque a sua igreja estabeleceu uma doutrina que o seu pastor assinou, que é dessa forma. E a mente da pessoa que deveria ser livre de crenças para que Deus venha trabalhar em sua mente, dando sabedoria e conhecimento, a pessoa fica com a mente presa naquela doutrina ilimitada para crer somente naquilo que o ministério ordenou a crer. E se Deus der uma experiência, ou qualquer sabedoria que não esteja ligada aos sistemas de crenças do ministério, eles não aceitam, mesmo que o conhecimento que a pessoa recebeu de Deus não prejudique a vida espiritual dos membros. E não adianta fazer discussões inúteis se a igreja irá subir ou não, antes da tribulação, independente se o arrebatamento é antes, no meio ou depois. A igreja que vai se salvar e participar das bodas do Cordeiro tem que ser santa, não importa o período que a igreja será arrebatada. Essas são discussões que não acrescentam em nada. Tem igrejas que acreditam que estão no milênio, e outras creem que ainda está por vir. Tudo isso é a religião que só serve para dividir o povo, formando partidarismo religioso. Congregar é bíblico, tem que ser membro do corpo e fazer parte desse reino espiritual, mas esteja livre para crescer e não deixar os sistemas de doutrinas lhe prender, fechando a sua mente para o entendimento. Com oração e lendo as Escrituras, com o auxílio do Espírito Santo irá crescer o seu entendimento, igual aconteceu com a mente do meu esposo que enlargueceu em sabedoria. Imagina se você congrega em uma igreja tradicional que não crê nos dons do Espírito Santo. Você irá aprender o jogo do ministério, e não vai crer nos dons porque foi ensinado a crer dessa maneira, e nunca irá ter dons, desprezando essas dádivas celestiais que faz muita falta na batalha espiritual. Reino não é só governo político, mas tudo aquilo que controla alguma coisa. Controla aquilo que ninguém consegue viver, como os alimentos, ou controlar aquilo que é essencial à vida, igual roupas e internet. A FIFA é um reino que controla o futebol mundial. Não é um governo, mas reina em sua área e lucra milhões com o reino da bola. A instituição tecnológica reina através do mundo eletrônico, digital e virtual, que enriquece lhe tornando único no ramo da comunicação. A instituição da saúde que controla a medicina mundial, consegue controlar as doenças, e também descobrir a cura para alguma peste e faturar milhões com as vendas. Qualquer instituição que controla o seu ramo de atividade mundial, reina naquilo que conhece. Todas as instituições que controlam o seu ramo mundial, faturam milhões de dinheiros, e quando tem dinheiro, também tem poder. Não importa se o ramo é na área de saúde, tecnológica, economia, esporte, educação, política e religião, todas elas exercem influências no mundo, e as riquezas financeiras os seguem. Existem os reinos da tecnologia, medicina, esportes diversos, futebol, educação, religião e economia. A Olimpíada é um reino que controla todos os esportes. A ONU é uma instituição que controla a política, e instaura a harmonia entre as nações e a paz mundial. É o órgão mais influente do mundo, e só perderá para o reinado do Anticristo, que está simbolizado por uma besta de 10 chifres, 10 coroas e 7 cabeças, no livro de Apocalipse 13. Esse reino será o pior, porque irá subir do abismo do inferno para controlar a terra. Falarei do corpo espiritual do reino da besta. A ONU junto com o reino da besta. Subirá a infantaria do inferno junto com os demônios de alta hierarquias, como os arquiduques, grão-duques, os marqueses, os condes, os barões do inferno, os viscondes,
os príncipes das trevas, os imperadores com toda a cavalaria. Esses cargos existem no mundo espiritual. Tudo isso irá subir à terra junto com o reino do abismo, porque todo o império, quando domina, já vem com o seu exército e líderes. Quando o governo do rei da Pérsia, Ciro o Grande, começou a conquistar o mundo, ele não estava só, e veio com um grande exército de diversos povos, línguas, tribos e nações. O reino da besta vai vir com diversas legiões de demônios de várias castas diferentes, um pior do que o outro, classes demoníacas que irão vir para o nosso mundo diferentes dos demônios que estão na terra. Esses que irão vir, são demônios de outro patamar espiritual muito mais fortes e terríveis do que esses que já estão na terra. Quando eu ainda era uma bruxa, os espíritos da feitiçaria falaram para mim, e algumas bruxas da escola que subiram para a terra, uma classe de demônios nobres do abismo que farão parte do reino das trevas do anticristo, e esses que irão subir do abismo, se unirão com os demônios que já operam nesse mundo, que são os espíritos malignos dos ares, terra e das águas, e ainda a população mundial apoiará esse reino com todos os exércitos de homens de todas as nações, reforçando as leis do reino sombrio do anticristo. No reinado do anticristo, o seu reino irá controlar os dois exércitos que são os soldados espirituais das trevas, e os soldados humanos da terra. Os espíritos dos ares serão lançados na terra, porque a região dos ares é onde os demônios formam barreiras para os anjos não descerem, igual aconteceu com o profeta Daniel, quando os reis da escuridão tentaram bloquear o anjo que estava trazendo uma resposta a Daniel. Esses mesmos demônios tentam bloquear as nossas orações que sobem. Os ares nos dias de hoje são infestados de demônios que deixam o céu azul ou negro de tantas potestades. Esses espíritos, ao serem lançados na terra, perderão o seu lugar no espaço. Os ares é o meio entre o céu e a terra, um lugar estratégico de bloqueio e impedimento, onde ficam os demônios superiores com os seus tronos flutuantes nos ares. Vai ter uma guerra nos ares para tomar esse ponto estratégico, onde esses demônios serão lançados na terra, e perderão os ares, que é um território importante na guerra espiritual. Os ares do céu serão purificados, e a terra para onde vai cair essas potestades ficará pior, e esses demônios terríveis praticarão atrocidades com as pessoas e perseguirão os servos de Deus. Apocalipse 12 verso 12. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Tem irmão que fala, o versículo não está falando de todas as potestades, mas só do diabo. Irmãos, temos que entender que quando um império cai, não só o rei perde, mas todo o seu reino cai com ele. Se o rei cai, junto com ele cai todos os habitantes do seu reino e todos os seus exércitos. Não teria sentido Satanás cair na terra, e as suas potestades continuarem nos ares. É igual fala em Apocalipse 20 verso 10. O diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Nesse versículo fala da besta, falso profeta e Satanás, mas não fala das potestades e da terça parte que ele arrastou com ele. Não precisa falar, porque quando um rei perde a guerra, ele não perde sozinho. O seu exército é subjugado. É claro que todos os demônios que trabalham para Satanás serão lançados junto com ele no lago de fogo. Os teólogos falam, essa guerra de Apocalipse 12 verso 12, foi quando Satanás se rebelou. Mas perceba que o versículo é claro ao dizer, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Isso significa que no mar já tem os animais e na terra já tem os habitantes. Quando Satanás se rebelou contra Deus, não tinha habitantes na terra. Essa rebelião que ele arrastou a terça parte dos anjos. Isso foi antes da criação de Adão e dos animais do mar. No versículo 12 fala assim, ai da terra e do mar. Não está falando do passado ou época remota antes da criação do primeiro homem, mas a profecia fala que no mar já tem os animais, e na terra já tem os seres humanos. No versículo 12 ainda fala que Satanás desceu com grande fúria, pois lhe resta pouco tempo.
Resta pouco tempo significa final dos tempos, e o dia que Satanás será lançado no lago de fogo. Esse versículo não está falando do início do mundo, quando Satanás se rebelou contra Deus e foi atirado. Se esse versículo tivesse falando do começo da rebelião de Satanás, jamais falaria que lhe resta pouco tempo. E se vocês lerem do capítulo 12 em diante, quando o diabo é lançado na terra, o povo de Deus é perseguido. Na rebelião de Lúcifer, não tinha nenhuma pessoa no planeta Terra para ele perseguir, igual fala em Apocalipse 12. Nessa parte que fala, celebrem-no ó céus e os que neles habitam, significa que o céu estava em festa pela tomada territorial dos ares, e que foi lançado as potestades na terra. As orações dos santos vão subir livremente, e os anjos vão descer sem nenhum bloqueio nos ares, e a igreja poderá subir ao encontro do Senhor nos ares. Em um encontro santo entre Jesus e a igreja, não pode ter demônios nos ares para assistir, até porque, das coisas santas o que é maligno não pôde participar. A luz e as trevas não combinam. Os ares serão limpados da presença demoníaca e de sua contaminação para o encontro do noivo com a igreja nos ares. Por isso que os céus celebraram quando Satanás e a sua potestade foram lançados na terra, porque os céus anseiam por esse encontro santo. Qual o versículo que fala da rebelião de Satanás? Lucas 10 verso 18. Jesus respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Observe que não houve guerra quando Satanás foi expulso. Ele simplesmente foi atirado em alta velocidade igual um relâmpago que cai sobre a terra. É claro que a terça parte que ele arrastou foram lançados juntos na terra. Esse versículo não tem nada a ver com Apocalipse 12 verso 12, onde aconteceu uma guerra e foi nos ares. Já em Lucas 10 verso 18 não houve guerra, e sim uma expulsão da morada santa de Deus. O livro de Apocalipse é um livro do tempo do fim. Apocalipse 12 está falando do final dos tempos. Voltando a falar das instituições, o reino não precisa ser político e não está ligado ao governo. A Igreja de Jesus é a prova de que está reinando na terra sem estar ligada à política. A igreja, mesmo sendo pobre financeiramente e sem poder de influência mundial, foi considerada um reino por ser uma instituição formada pelo povo de Deus. Em 1 Coríntios 12 verso 27, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês são membros desse corpo. Romanos 12 verso 4 e 5, fala que somos muitos e formamos um corpo, e cada um está ligado a todos os outros. Efésios 4 verso 4, o corpo é um só, o espírito é um só. Efésios 5 verso 29 e 30, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Colossenses 3 verso 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. 1 Coríntios 6 verso 15, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo. Tomarei os membros de Cristo, e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Efésios 4 verso 16, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Colossenses 1, verso 18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. A igreja é simbolizada como um corpo de uma mulher, e a cabeça dela é Jesus, que assume o controle de todo o corpo, e reina sobre o seu povo espiritualmente. A igreja é simbolizada por uma mulher virgem, e de vestes brancas não manchadas. Todos os reinos da visão de Daniel e da visão do reino da besta que João teve, esses reinos são representados por animais ferozes que despedaçam as pessoas. Isso significa reinos cruéis, diferente da igreja, que não é representada por um animal, mas por uma mulher virgem e pura. A igreja é um reino não ligado em governo de política ou instituições que eu visitei. A igreja é um reino espiritual fora de todos os sistemas mundiais. A igreja é um reino que combate o invisível, diferente do reino político, que combatem entre eles, e outros reinos que guerreiam por controle comerciais ou ideológicos.
A igreja é um reino invisível que ninguém enxerga, mas esse reino invisível se tornará físico, e a sua realidade será quando Jesus derrubar o último reino do mundo, na qual diz Daniel 2, verso 34, que uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. É esse reino espiritual que incomoda o reino das trevas, porque todos os reinos do mundo estão em poder do reino das trevas. A igreja é o reino na Bíblia que é representado por uma mulher, porque essa representação vem na forma de uma pessoa, e não de animais, porque esse reino que é na forma de uma pessoa, significa um reino humano onde o amor, a união reina. Isso significa que a igreja é um reino espiritual que prega o amor, a salvação e a esperança em Jesus. O reino simbolizado na forma de uma pessoa pura que é a imagem e semelhança de Deus, significa que a justiça irá reinar eternamente. A igreja é o reino invisível de Jesus que se faz presente no mundo, que tem como objetivo de ganhar muitas almas fazendo delas de príncipes e princesas, para que esse reino venha expandir. O seu rei morreu por todos, e está convidando a população do mundo inteiro para participar do seu banquete de festa. Ele não morreu somente para alguns, igual muitos dizem, para defender as suas denominações como as únicas, usando estratégias de tirar os membros de outras igrejas e trazê-los aos seus pastos. Falarei dos reinos ferozes do mundo. Já os reinos que vêm na forma de animais, significam um reino feroz que despedaça as pessoas sem nenhuma piedade. O reino da Babilônia, liderado pelo rei Nabucodonosor, foi um dos mais cruéis reinos da história antiga, sendo representado por um leão. A Grécia foi representada como um leopardo, animal carnívoro que despedaça as pessoas com as suas garras. A Pérsia como um urso, animal de grande porte que esmaga qualquer presa de carne ao se encontrar com as suas unhas poderosas. O monstro terrível que Daniel viu com 10 chifres, dentes de ferro e as suas patas esmagavam quem estivesse pela frente. E João no Apocalipse, viu as duas bestas como o último reino. Todos os reinos representados pelos animais são irracionais, e fazem tudo sem pensar no povo. Um animal feroz para ele viver, tem que matar a sua presa para saciar a sua fome. Os animais precisam matar para sobreviverem. A sua natureza é assim. Eles precisam sobreviver com a morte de outros animais. As feras só pensam em seus estômagos e mais nada. Os reinos desse mundo, sendo político, comercial, tecnológico ou econômico, só pensam em seus estômagos e também em luxos, regalias, confortos e ostentações. Os reinos desse mundo só pensam em dinheiro, nem que tenham de despedaçar todas as gorduras e carnes das ovelhas. As pessoas têm que empobrecer, para que os reinos enriqueçam através da miséria do povo. Os reinos são animais vorazes que não se fartam de comer tantas carnes, e são insaciáveis em conquistarem dinheiro somente para a satisfação dos prazeres, enquanto muitas pessoas da África e do mundo estão morrendo de fome. Falarei da crença nos dons. A Igreja de Jesus não se prende às religiões. Isso atrapalha Deus de operar, por causa das doutrinas contrárias à Bíblia que são barreiras para impedir de receber as bênçãos do céu. Houve um caso de uma irmã que estava orando a Deus, e ela recebeu o dom da revelação e o de línguas estranhas. Como ela congrega em uma igreja reformada que não crê nos dons, ela aprendeu que não existem mais os dons porque se extinguiram. Somente na antiguidade que os dons existiram. Essa irmã tem mente a Deus. É um exemplo de mulher santa, e ao receber esses dons, ficou em dúvida se era do Espírito Santo, porque foi doutrinada a não crer nos dons. Ela veio em minha casa chorando, pensando que tinha sido o diabo que deu o dom de línguas e revelação para ela. Eu tive que fazer uma oração pela mente dela, para Deus libertar do sistema religioso que se construiu em sua mente. Eu orei para Deus desfazer esse muro que se levantou dentro da sua mente, e assim ela viesse a enxergar o poder de Deus que já estava trabalhando em sua vida, e dando até dons de presente para essa mulher. Um jovem do mesmo ministério dela, que também foi ensinado a crer da mesma forma, me disse o porquê ele não recebia o dom de línguas estranhas quando pedia a Deus. Eu disse a ele:
tudo é possível ao que crer. Você foi doutrinado a não acreditar, e mesmo que ore a Deus pedindo o dom, o seu coração está com dúvidas. E ele fez algumas perguntas sobre o arrebatamento, mesmo sabendo que o meu ministério é pentecostal. Aquele jovem já estava em dúvida, esperando uma palavra minha para tomar uma decisão, se ficaria ou não em seu ministério não pentecostal. Ele usou o termo arrebatamento para ver o meu ponto de vista. Eu não sou aquela pessoa que se aproveita de uma situação para pescar a alma para o meu ministério. Não trabalho o evangelho dessa forma, se aproveitando de algo que irá me favorecer. Eu não chamei aquele jovem para congregar comigo, porque eu não sei se o lugar dele é lá. Cada pessoa tem o chamado para congregar em um lugar, e quem chama é o Espírito Santo. E quando pensamos que é em nossa igreja que aquela pessoa irá congregar, Deus manda para outra igreja no lugar certo onde o seu ministério irá se cumprir. Sobre congregar em algum lugar, eu nunca falaria para esse jovem congregar em alguma igreja se Deus não me fazer saber, porque é responsabilidade do profeta mandar alguém congregar, sem o consentimento de Deus. E se o jovem desviar, ou ter o seu ministério paralisado na igreja onde o profeta direcionou, quem será culpado, senão o profeta que o direcionou? Sobre pedir revelação sobre congregar em ministério para alguém ser membro, eu não peço, mas oro para Deus revelar a pessoa que precisa de uma igreja para congregar. Falarei sobre a minha resposta sobre o arrebatamento. Eu não assumi a posição da crença do ministério onde congregava, para não assumir partido ou tentar convencer que a minha congregação é melhor do que a dele, mas falei da suficiência do poder de Jesus. A respeito do arrebatamento, eu disse a ele que independente de Jesus vir antes, no meio ou depois da tribulação, se a colheita não estiver madura ele não virá. Jesus não pode arrebatar a igreja antes da tribulação por não estar madura, ou pode fazer que algum avivamento aconteça no meio do povo antes da tribulação. A igreja pode alcançar a metade da tribulação e se aproximar mais de Deus, e assim ser arrebatada ou ficar até o final da outra metade da tribulação. A igreja pode passar pela grande tribulação, e através do sofrimento amadurecer espiritualmente e ser arrebatada. Uma coisa eu tenho certeza, que independente do período, a igreja tem que estar madura para a colheita em um desses períodos. Eu só assumo uma posição em que período a igreja vai subir, se Deus me revelar, e que ninguém é obrigado a concordar e continuar crendo em suas crenças. E se Deus revelar para algum irmão sobre o período em que ocorrerá o arrebatamento, amém, louvado seja Deus. Quando se trata de assuntos que têm dividido opiniões, eu não defendo revelação de ninguém, só faço isso se a revelação não dividir, mas unir o povo, e só dou apoio se o irmão da revelação não defender sistemas doutrinários que não afetam a santidade. Revelação que afirma que aquele sistema é certo, causa mais divisões no meio do povo, e isso não irá fazer uma pessoa crescer na fé. Se a igreja subirá antes ou depois, eu não me posiciono em crer em nenhuma corrente, e prefiro fazer a vontade de Deus. Falarei sobre a experiência sobrenatural e o ensinamento bíblico. Existe uma diferença entre os dois que não pode ser confundida. No YouTube, vemos canais que só postam experiências sobrenaturais e canais de ensinamentos bíblicos. O que me entristece é alguém entrar em um canal que posta experiências sobrenaturais e fica comparando com versículos da Bíblia como se o canal fosse de heresias ou de alguma seita. Se o canal é de ensinamento bíblico é diferente. Pode colocar comentários por ter dúvidas de algum ensino, sem ofender ou contender. Canal de experiências. Não há explicação de querer procurar uma experiência pessoal que a pessoa teve com Deus, querendo achar na Bíblia. É a mesma coisa de pegar a minha experiência de quando era bruxa e querer encontrar na Bíblia. Isso é pura malícia, porque a pessoa que está fazendo isso, sabe que um testemunho dessa extensão não vai estar na Bíblia. Primeiro, a maioria das experiências que eu tive era quando estava no mundo das trevas, e algumas depois de cristã. A Bíblia é um livro sagrado, e não tenho o prazer de ficar revelando tudo o que é profano do mundo das trevas. A Bíblia não irá falar de como as bruxas faziam rituais para ficarem encantadas, e não vai falar de como as bruxas dominam os 4 elementos da terra.
e muito menos revelar como as bruxas conseguem evoluir de níveis espirituais. Isso não está na Bíblia, mas existe no mundo espiritual, que não é um pequeno quadrado de mundo que cabe em uma Bíblia de 66 livros. Olha o tamanho da Bíblia, e compara com o universo que Deus criou. Os críticos têm que abrir a mente, de que é muito pequena em questão sobrenatural, porque o que vocês dizem não irá mudar nada em favor de vocês, e o mundo espiritual continuará sendo o mesmo porque foi criado assim. O que é um absurdo, é comparar o testemunho de uma bruxa com a Bíblia, como se a minha história estivesse escrita em um livro de 2000 anos atrás, ou mais. A maioria diz que o Antigo Testamento tem entre 2450 a 3500 anos, e o Novo Testamento com seus 1600 anos, e querem que a minha vida esteja escrita nesse livro. Se querem provar dos rituais que as bruxas fazem, não é na Bíblia que irão encontrar, mas em diversos livros de feitiçarias. Se os críticos não acreditam que uma bruxa pode se materializar, então compra os livros e façam os rituais vocês mesmos, e vejam a prova. A Bíblia não é um livro de feitiçaria, mas é o livro da salvação. Tudo o que um crente precisa para ser salvo está ali, conforme o salmista falou, que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Essa palavra está escrita no livro de Salmos 119 verso 105. É um livro da luz, e não tem prazer de revelar as trevas. Vocês só irão ler sobre feitiços de bruxaria no livro de Êxodo capítulo 7 e o capítulo 8, quando os magos de Faraó imitaram os milagres que Arão e Moisés realizaram. Porém, fala que os magos praticaram bruxaria, mas não ensina quais são os rituais que eles fizeram para alcançarem aquele nível. A Bíblia nunca irá revelar como praticar os poderes das trevas, e depois a Bíblia não fala mais sobre esses feitiços, porque o propósito da palavra é salvar, mas os magos provaram que a magia oculta é possível. Isso que vocês leram no livro de Êxodo, é brincadeira de criança para os feiticeiros de hoje. A magia moderna de hoje está muito mais evoluída. As bruxas e bruxos conseguem fazer coisas ainda piores do que os magos de Faraó. Falarei das diversas formas de demônios do mundo espiritual. Um crente da minha rua que vivia orando a Deus, falou de uma visão que ele teve de um demônio que era parte inseto, parte humano e parte cachorro, e os críticos da igreja começaram a questionar aonde estava na Bíblia. É claro que esta descrição de demônios não está na Bíblia, e a pessoa usa esses argumentos para escandalizar o irmão na frente dos membros da igreja, fazendo ele se passar por louco. A Bíblia não tem o prazer de fazer aquela propaganda do diabo, falando de suas características de como ele é. A Bíblia não faz marketing para ele ficar famoso através da sua altura, peso, olhos e cor, porque muitos que criticam as experiências, queriam que a Bíblia falasse todas as características demoníacas, dando mais ênfase ao diabo do que nas coisas de Deus, porque todas as visões eles querem que estejam na Bíblia para acreditarem nos relatos. E tem irmãos que falam assim: esse demônio que você viu da forma de um crocodilo não está na Bíblia. Isso é uma mentira. É só olhar para Efésios 6 verso 12, e prestem atenção ao que o apóstolo Paulo revelou. Ele falou de todos os inimigos da igreja em plural como potestades, príncipes das trevas, as hostes e os principados. Se a palavra potestades está no plural, significa milhões de demônios. Será que todos esses milhões de demônios têm a mesma aparência? As hostes da maldade, que são outras classes de demônios, será que eles têm o mesmo tamanho? Os príncipes das trevas, que são vários, será que eles são gêmeos e fazem as mesmas funções? E os principados, que também são muitos, será que esses chefes realizam as mesmas atividades e controlam a mesma classe de demônios? Pode um monte de principados trabalharem só na área do álcool, para que tanto chefe em um setor, sabendo que existem no planeta Terra vários setores para eles trabalharem, ficando um em cada setor. Cada principado tem o seu território de controle, sem precisar um interromper o outro. Efésios 6 verso 12, está falando que existem classes de demônios, uma diferente da outra, e se existem classes diferentes, cargos de hierarquias diferentes, sendo assim,
Também existem espécies diferentes, formas diferentes e demônios com aparência diferente. Não pense que os demônios são iguais em aparências, e têm os mesmos cargos fazendo as mesmas obras malignas. Então, se um irmão relatar uma espécie de demônio que ele viu, não zombe. Em cada classe demoníaca que o apóstolo falou em Efésios 6 verso 12, está no plural, o que significa que são milhões deles. Se algum irmão ver dois demônios, um diferente do outro em suas formas e aparências, os críticos queriam que uma classe de milhões de demônios fosse igual em suas aparências, todos gêmeos. Tem críticos que só enxergam os demônios fazendo as mesmas atividades, e que não podem cada um deles fazer algo diferente um do outro. E quando um testemunho fala que um demônio atacou a igreja com dardos, uns até dão risadas, sabendo que em Efésios 6 verso 16, fala dos dardos inflamados do maligno, e quando fala que as bruxas lançam dardos nos crentes não acreditam. Esses mesmos dardos inflamados que os demônios atiram, são os mesmos que os bruxos lançam nas pessoas, sejam para inflamar a carne ou a alma. As bruxas também recebem dons e autoridades para ferirem as pessoas, e só Jesus que deu autoridade para os crentes pisarem em cima de serpentes e escorpiões. Se algum crente falar que viu um demônio parte humano e parte aranha, com dentes de leão e os pés de touro, não irão acreditar porque a Bíblia não relatou as características de algum demônio assim, mas o mundo espiritual revelou a Daniel a animais estranhos. Imagine se Deus revelasse cada demônio da classe das hostes da maldade para o apóstolo Paulo, em Efésios 6 verso 12, e revelasse cada um demônio da classe das potestades a Paulo, e também mostrasse cada rosto das aparências dos principados, incluindo cada príncipe das trevas expondo as suas características. Quantos livros o apóstolo Paulo iria escrever, só descrevendo as formas de cada demônio? Seria milhões de cartas falando das aparências físicas demoníacas, o que seria improdutivo para a igreja. É uma perda de tempo, mas Deus não revelou as aparências a Paulo, porque se fosse para revelar, ficaria meses e mais meses conhecendo todos os rostos. Isso não edifica a igreja. Então Deus só revelou que existem potestades, hostes e príncipes das trevas. Isso já é o suficiente para saber que cada classe tem milhões deles, de diferentes aparências e formas, mas tem irmãos que recebem algumas revelações, das formas físicas que estão incluídas em uma dessas classes de demônios do livro de Efésios 6 verso 12. Deus não irá revelar milhões dessas aparências demoníacas, porque foram 1/3 de milhões e milhares de anjos que foram lançados na terra, mas alguns demônios, Deus revela as suas aparências com certeza. E tem os crentes críticos que zombam quando um irmão começa a falar que viu um demônio de uma aparência de alienígena. Se não acreditam, o que falar de Apocalipse 9, verso 3 ao 7? Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Quando fala das características dos demônios do abismo, que é parecido com cavalos aparelhados com coroas em suas cabeças, cabelos de mulheres com os rostos de homens, tinham dentes de leão, asas, couraças de ferros e caudas de escorpiões. Existe no mundo espiritual coisas mais alienígenas do que essas criaturas que serão soltas na terra. Essa é a explicação que milhões de demônios, não todos, mas a maioria são híbridos com misturas de animais, insetos e humanos. Na mitologia grega, vocês irão ver homens híbridos como o Minotauro, sirenes, sátiros, cola, grife, hárpias, quimeira, centauros, esfinge, medusa e outros. Como pode alguém criar monstros tão perfeitos dentro de uma Grécia pagã e cheia de feiticeiras, um território de Satanás?
com uma variedade de estátuas dos deuses. Era comum nessa época as feiticeiras terem visões. O rei Saul consultou uma bruxa que é a pitonisa de Endor, e ela teve visões com um demônio que subia do inferno com a aparência do profeta Samuel. Era comum as bruxas da antiguidade terem visões e descrever tudo aquilo que viam. A Grécia era um caldeirão do paganismo. O que não faltava era feitiçaria para descrever os demônios da mitologia grega como os deuses, heróis, semideuses, metade homem e animal. Tudo isso foi alguém que viu esses demônios, e revelaram as suas formas para fazerem estátuas em suas homenagens. No cinema, na Marvel e DC, estão cheios de personagens híbridos como Knu, Capitão Louco, Carnificina, Shumagora, Carniça, Fera Negro, Ratus, Frankenstein, Professor Kurt Connors, que são os vilões híbridos. E tem os heróis híbridos, que é o Hulk, Homem-Aranha, Pantera Negra, o Super-Homem, que por ser de outro planeta, é um alienígena. Todos esses demônios existem no mundo espiritual, ninguém criou por acaso. Tudo isso foi revelado pelos feiticeiros que tiveram muitas visões, e descreveram esses demônios que estão sendo famosos nos cinemas e sendo adorados pelos fãs. Os atores fazem os papéis desses demônios do cinema trabalhando para eles, e fazendo propaganda de suas imagens no mundo, tornando-os muito conhecidos no planeta com o objetivo de conquistarem milhões de fãs. A indústria de filmes lucra muito dinheiro, transformando milhões de pessoas em idólatras dos seus personagens. As pessoas pensam que são fãs do Homem de Ferro, mas estão sendo fãs de um demônio que é líder da tecnologia. Ele é um demônio híbrido, parte ferro, parte humana e parte digital, que controla a tecnologia. O cinema e a Marvel devem ter contratado os feiticeiros de níveis muito grande, porque eles revelaram os demônios mais terríveis do mundo, que só perdem para os que irão se soltar do abismo. Quando era uma bruxa, eu vi alguns personagens do cinema da Marvel e da Disney. Eles saíram dos Estados Unidos e visitaram a Escola das Bruxas aqui no Brasil. Eu posso afirmar, porque eu os vi com os meus próprios olhos, que todos os personagens desse mundo são demônios que estão enganando e levando milhões para o inferno. A palavra fã não existe no mundo espiritual. Ela é idolatria que está camuflada pela palavra fã. Foi isso que o demônio me revelou quando ainda era uma bruxa. Falarei sobre demônios reptilianos. Eu tive contato com os demônios reptilianos em 1993. Eles são demônios de uma classe evoluída de grande conhecimento tecnológico, e têm uma sabedoria profunda na área da ciência e filosofia. Eles são extraterrestres, não porque moram em outro planeta, mas são de outra dimensão espiritual que não faz parte do nosso planeta. São materialistas, demônios que têm orgulho e soberbas e cheios de ideologias. É uma raça de alta patente que controlam o mundo através das redes de internet. Eles consideram a humanidade como seres primitivos iguais macacos, considerando as pessoas como seres irracionais, e querem usar os humanos através do controle mental para dominarem o mundo. Eles colocam uns contra os outros, controlando a mente através dos dardos. Eles são os demônios da morte espiritual, que usam a tecnologia para corromperem a fé através de sites pornográficos, seriados do cinema de bruxaria, novelas homoafetivas, e filmes de muito sangue derramado, e prendem os crentes nas redes sociais, e outros deixam viciados nos games. Eles são demônios tão inteligentes, que conseguem prender as pessoas facilmente em suas ciladas como redes sociais, e causam divisões através da internet. As suas habilidades estão dentro de seu campo de atuação, que é a tecnologia, onde as pessoas buscam fama através de ser um youtuber famoso, gravar vídeos para o TikTok e o Kawaii. Eles estão controlando a economia, e inspiram os homens para a criação de várias moedas e cédulas de papéis. São demônios das grandes empresas e bancos financeiros. Escravizam e dominam os amantes do dinheiro. Eles controlam os setores militares dos exércitos mundiais. Esses demônios estão envolvidos na área das celebridades, e fazem um cantor se destacar mais do que os outros, ou um ator se destacar em primeiro lugar no cinema, e fazem um político se destacar entre muitos no cenário mundial. Os reptilianos estão envolvidos nos veículos de comunicação das mídias televisivas,
Eles decidem os governos mundiais através dos pactos. Eles controlam a sociedade maçônica e a elite global dos Illuminates. Eles são os demônios que atuam na vida das pessoas mais influentes e famosas no mundo. Os reptilianos são uma classe nobre de demônios lagartos, que controlam a tecnologia alienígena, que é essa tecnologia de hoje. Eles são chamados de alienígenas, e trabalham no controle mental, que é alienar as pessoas. Eles são descendentes da serpente do Jardim do Éden, sendo da mesma classe luciferiana. A serpente ofereceu o fruto da ciência do bem e do mal, e através dessa árvore, os reptilianos começaram a desenvolver a ciência, fazendo a tecnologia alienígena ou de alienação avançar. Os Illuminates se consideram como os filhos deles e descendentes da família da serpente do Éden. Os reptilianos têm as mesmas características da serpente, porque enganam e seduzem. A bruxa Helena Blavatsky falou deles, porque conhecia bem essa classe. Eles não são de carne igual muitos dizem. Eles são demônios serpentinos, perversos e astutos que se materializam em celebridades assumindo a forma de pessoas famosas. Esses demônios serpentiformes estão trabalhando para a marca da besta controlar a Terra. Eles se transformam em discos voadores e em extraterrestres. Se uma pessoa dizer que viu um extraterrestre ou algum disco voador, acreditem, porque são os reptilianos que se transfiguram nessas coisas. Eles também podem abduzir uma pessoa que é rapto em alta velocidade, e com a abdução, eles podem jogar qualquer pessoa em uma parte do planeta. Falarei sobre os demônios Anguibetos. Eu viajei para o país da África em 1997, onde conheci os Anguibetos, que é uma classe de demônios territorialistas, que somente são encontrados em 2 países da África chamados de Togo e Benin. Eles são os guardiões de Benin e Togo, e são uma classe de demônios que se materializam através dos trajes de palhas, e podem ajudar a capturar ladrões pelas ruas. Eles têm habilidades mágicas, e usam trajes de palhas. Tem bruxos que invocam um desses demônios para vigiarem a sua casa, e quando os ladrões veem o espírito vestido de palheiro, saem correndo. Teve um caso de um ladrão, que roubou a casa de um feiticeiro africano. O demônio Zanguibeto se materializou usando o palheiro e perseguiu o ladrão, capturou e puniu ele na frente do bruxo. Eles agem como policiais quando são invocados através da religião Yorubá, que faz ritual de vodu para eles se manifestarem e se materializarem. Esses espíritos vigiam as pessoas à noite e rastreiam. Eles são os guardiões vodu da noite da religião Yorubá, conhecidos como homens da noite. São demônios da vigilância territorial que dominam esses 2 países africanos. Pastores que fazem cultos à noite nesses países irão ficar de frente com esses espíritos malignos. Esses demônios patrulham os seus territórios, para verem se alguém está invadindo os seus territórios e roubando as suas almas. Iguais os pastores que vão pregar em suas áreas e são confrontados, eles se materializam em fantasias de palheiro para se comunicarem com as pessoas. Eles assustam as pessoas com essas fantasias. Eu pude ver um deles se materializando no meio do povo, e somente os bruxos de alta escala conseguem invocar eles para possuírem os trajes de palhas. Falarei das regiões de prisões que ficam no mundo das trevas, lugar de transição para o inferno. Esse lugar não é o inferno, mas um lugar de transição ao inferno, porque é um lugar de prisão espiritual para quem está no pecado. O que será revelado aqui é o estado espiritual das almas que vivem na Terra. Em 1999, um dos demônios da bruxaria me levou em corpo na divisa do mundo espiritual e o físico, que é como uma linha que separa o sobrenatural do natural. Eu estava em uma parte do mundo espiritual, que fica no meio entre a Terra e o inferno. Eu fiz rituais em casa me preparando para ver esse lugar, e quando o demônio segurou o meu braço, chegamos nesse lugar escuro chamado de Terra da Transição entre o nosso planeta e o inferno. Eu conseguia ver o portão do inferno, que era a boca que estava fechada naquele momento. Esse lugar de transição era escuro, e eu vi pessoas presas ali. O demônio disse que aquelas pessoas que estavam presas ali, são várias pessoas que estão vivas na Terra. Aquelas pessoas que estão presas nesse lugar não são elas, parecendo cópias das pessoas vivas, mas uma representação do estado em que elas se encontram.
Elas estão vivas, mas as suas almas estão presas espiritualmente, mesmo que as suas almas estejam dentro dos seus corpos. Eu vi uma moça da minha rua naquele lugar escuro, presa em um buraco de lama que prendia ela igual chiclete na terra. A moça tentava sair daquele barro viscoso com as suas próprias forças, mas não conseguia sair, e quanto mais ela lutava, mais afundava naquele lodo barrento que fedia carne podre. Eu sentia o cheiro muito forte, parecia areia movediça que puxava a moça para baixo com aquele limo imundo que estava no corpo dela. Eu nunca vi uma argila daquela que parecia fezes. O demônio não me revelou o segredo daquele lugar, porque eu iria descobrir que espiritualmente estava presa naquele lugar. Mas quando me converti, eu descobri que aquela moça estava presa em seu pecado e não conseguia sair. Todas as pessoas que praticam pecados na terra, as suas almas ficam presas no mundo espiritual. A alma da pessoa, mesmo estando no corpo, fica uma cópia dela representada no mundo espiritual das trevas como uma cópia da original. Por isso que muitas almas são oprimidas e têm depressão, por ter uma parte dela naquele lugar. E aquela moça praticava o pecado da fornicação que lhe prendeu em prisão espiritual. Não era só ela que vi presa nas lamas daquele lugar, mas muitas pessoas também. Eu vi vários tipos de prisões espirituais nesse lugar. Eu vi poços das aflições que prendiam as almas, não deixando elas saírem. Todas as vezes que elas subiam até a borda do poço, escorregavam e caíam para dentro dele de novo. Aquelas almas estavam sedentas naqueles poços, porque se entregaram aos próprios pecados, tentando se saciarem em seus próprios prazeres. Jeremias 2 verso 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. João 4 verso 13 e 14. E quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe dar, nunca mais terá sede, e nele se fará uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Eu vi almas presas em tanques cavados no chão, cheio de estercos de animais e vermes, muitas cisternas secas que não haviam nada, e as almas lá dentro e presas com muita sede. Gênesis 37 verso 24. Jogaram na cisterna vazia e sem água. As pessoas não conseguiam sair dali, só Jesus para salvá-las. Jó 37 verso 19. Diga-nos o que devemos dizer a ele. Não podemos elaborar a nossa defesa por causa das nossas trevas, só Jesus para libertar essas pobres almas. Salmos 107 verso 10 ao 14. Se assentam nas trevas e sombra da morte, presas em aflições em ferro, se rebelaram contra a palavra de Deus, desprezando o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então chamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades, tirando-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Esse versículo é a prova de que as pessoas podem ficar presas no mundo espiritual das trevas, que não é o inferno. Nessas prisões espirituais há libertação, porque embora a alma da pessoa esteja presa nas trevas, elas continuam vivas na terra. Só não há mais esperança quando o corpo morrer. Eu vi almas presas nas cavidades da angústia dentro da terra. Essas perfurações terrenas são grandes crateras que prendem a alma adentro, e causam dores na alma através do vazio e solidão espiritual. São buracos sombrios das dores. Eu vi fossas de imundícias que estavam cheias de lágrimas das pessoas de tanto chorar ali dentro. Salmos 69 verso 1, 2, 13 e 5. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem esperando meu Deus. Tu, ó Deus, conheces a minha insensatez, e os meus pecados não te são encobertos. Eu vi pessoas presas nos túmulos da morte, mas não conseguiam escapar dali. Essas catacumbas exalavam o fedor de carniça daquelas pessoas, porque os seus pecados fedem no mundo espiritual e são os sepulcros caiados. Ali tem todos os tipos de pecados, como o aborto, adultério, traição, apostasia, blasfêmia, furto, inveja, raiva, homicídio, feitiçaria,
estupro, terrorismo, masturbação, pornografia, idolatria, religiosidade e outros tipos de pecados. Eu vi pessoas presas em tocas com animais ferozes que os atormentavam. Eu vi pessoas presas em cavernas de rocha, e não conseguiam achar a porta da saída por causa da escuridão das grutas. Eu vi pessoas em covas com águas sujas, simbolizando os prazeres carnais onde elas saciam as suas sedes. Salmos 69 verso 14. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar, seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Isaías 38 verso 17. Eis que foi para mim a paz que tive grande amargura, mas a te agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Eu vi almas presas em covas, em poços de águas imundas e também em lamas parecendo pastas fedidas. Porque as almas estão presas em poços de águas imundas ou em covas secas, porque não querem se saciar com a água da vida. Jesus convida em João 7 verso 37 e 38, se alguém tem sede, venha a mim, e do seu interior fluirão rios de águas viva. João 6 verso 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crer em mim nunca terá sede. Isaías 12 verso 3. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Eu vi laços diabólicos enrolados no corpo das almas da cabeça aos pés, e ainda dava vários nós os prendendo. Salmos 124 verso 7. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro, e o laço quebrou-se, e nós escapamos. 1 Timóteo 3 verso 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta, e no laço do diabo. Eu vi crentes que caíram em ciladas na terra, e as suas almas chegarem nesse lugar trazidas pelos demônios. As suas almas estavam presas em grilhões das trevas e ficaram nesse lugar. Eles foram oprimidos e subjugados. Muitas armadilhas que são preparadas para os crentes na terra, e eles caem no mundo espiritual das trevas, e as suas mãos ficam encadeadas. Um fica preso no outro, unidos pela mesma cadeia presa nos pés de cada um. Isso acontece quando um participa do pecado do outro se tornando cúmplices. Eles ficam presos em cadeias que são aqueles anéis ou tornozeleiras que prendem os seus pés, tirando as suas liberdades de servirem a Deus. Eles ficam confinados e encadeados no mundo espiritual das trevas. Essas são as cadeias do sofrimento das almas, as tornozeleiras da ruína espiritual. Eu vi vários tipos de prisões como os cárceres da amargura que parecem com os presídios da terra. Esses presídios estavam cheios de pessoas aprisionadas, e mais demônios chegavam com mais pessoas e lançavam ali dentro. Esses são os cárceres da tristeza. Os demônios prendem as almas das pessoas por infringirem as leis do mundo espiritual, porque elas cometiam um crime que é o pecado, e assim os demônios os acorrentavam, e amarravam com as correntes da destruição e deixavam todos presos. As pessoas eram detidas pelas legalidades que abriram no mundo espiritual. Alguns crentes chegaram presos com algemas da angústia em suas mãos e mais nada, o que significa que eles não irão poder usar as suas espadas enquanto estiverem com as mãos presas. Isso significa que não poderão pregar a palavra, elas não terão poder para libertar ninguém, enquanto estiverem com as mãos algemadas. Outros só tinham tornozeleiras que prendiam os dois pés, que significa que não podem marchar para fazer a obra, porque estão presos. E os que têm as mãos e os pés presos estão em pior situação, pois não podem ir para a guerra, porque não podem movimentar as mãos e nem as pernas. Eu vi as masmorras da assolação que ficam em lugares mais para baixo, lugares mais inferiores do mundo espiritual das trevas. As pessoas ficam isoladas e escondidas nas masmorras subterrâneas e cheias da escuridão onde não há luz, com todos os prisioneiros do pecado. Eu vi os calabouços sombrios que são lugares tristes e úmidos, lugares da desolação. Os calabouços ficam nos lugares mais fundos da terra, bem mais próximo do inferno. Eu vi jaulas de leões com barras de ferros onde as almas não conseguem ficar em pé, e têm que se dobrar ali dentro para caber. Essas jaulas diabólicas são muito pequenas para uma pessoa ficar ali. Todos que são filhos da ira, valente, ferozes e bravos são tratados no mundo espiritual igual a um leão.
e tem que ser preso. Essas jaulas oprimiam as pessoas que ficavam lá dentro, e não conseguiam se mexer. Isso significa opressão na vida espiritual, na vida do crente. Eu vi gaiolas infernais, que prendem todos aqueles que querem voar para a liberdade, fazendo tudo o que quiserem em suas vidas. Essas prisões são para aqueles que vivem fazendo tudo aquilo que quiserem com o seu corpo, como ficar bêbado e drogado, se prostituir e dançar, e outras coisas prazerosas para a carne. No mundo espiritual, estão presos em gaiolas por querer serem livres, e têm depressões porque estão presos em gaiolas. Mesmo com tantas prisões diferentes uma da outra, aquele território onde eu fui, é uma região de cativeiro espiritual. Uma região inteira de cárcere privado. Todos ali estão em estados de deploração, são servos de Satanás, e estão aprisionados em seus domínios e submissos ao seu querer com o jugo da servidão. Por isso que as pessoas sofrem na terra, porque as suas almas estão presas no mundo espiritual, e sofrem lá. Qualquer pessoa ou crente que estiverem com as suas almas presas dentro daqueles cativeiros não estão salvos, e tem que se libertar primeiro do cativeiro para morarem no céu, porque essa região fica perto do inferno, e significa que os seus prisioneiros estão tão perto da eternidade, que só precisam atravessar a divisa, ou a linha intermediária para entrar no inferno. Quanto mais longe o crente estiver dessa divisa entre o mundo de transição e o inferno, melhor será, porque fazer parte desse lugar de prisão já está condenado. Já os crentes que eu não vi nesse lugar, estão salvos. Quando eu estava caminhando com aquele demônio, eu vi um anjo entrar na região dos que estavam presos, e ele com a sua espada cortou o cadeado de um dos cárceres e soltou um dos prisioneiros, e depois tirou as correntes de suas pernas e as algemas das suas mãos, e depois voltou a trancar o cárcere deixando os outros presos. Eu perguntei ao demônio se podia acontecer isso. Ele me respondeu assim: aquele homem se converteu em uma igreja e foi liberto lá. Não pode ficar um fio de cabelo dele aqui. Os pecados que julgavam ele os colocou nesse presídio, mas foram apagados pelo sangue do homem da cruz. E quando os pecados são apagados, todas as dívidas são quitadas, e a alma absolvida não pode ficar em prisões nesse lugar e nem no nosso poder, porque a sua alma não nos pertence mais. Depois que o demônio me explicou isso, outro anjo entrou ali, e com a sua espada cortou os grilhões que prendiam os pés e mãos de uma mulher crente, que depois de muitos anos na igreja como diaconisa servindo no seu ministério, ela descobriu que não era convertida e aceitou a Jesus de coração. Eu vi pastores, missionários, evangelistas e presbíteros entrarem nessa região de prisão, e soltarem alguns presos das jaulas, gaiolas e cárceres. Esses homens tinham aparências de anjos, só não tinham asas, e sabiam manejar as suas espadas, e usavam as suas espadas para cortar as grades, quebravam os ferrolhos, arrebentavam as trancas estourando todos os cadeados. Eu perguntei ao demônio assim: isso é possível, de pessoas da igreja entrarem aqui? O demônio me respondeu: esses são os anjos mensageiros da terra, que foram chamados para libertarem através do Evangelho. Alguns deles quando caem em nossas armadilhas na terra, quando eles são capturados pelos espíritos e perdem as suas espadas ficando sem defesas, eles vêm para cá e ficam presos. Esses são os que mais os espíritos lutam para os destruir, por serem responsáveis pela libertação de muitos que estão presos nesse lugar. Eles libertam as almas e deixam os presídios secos. Não são somente os anjos de Deus que soltam os prisioneiros. Os anjos humanos chamados de pregadores do Evangelho também soltam, quando recebem autoridade para essa missão. Quando o demônio disse isso, apareceu um anjo com a forma feminina de espada que cortou uma jaula pelo meio, e salvou uma mulher que estava dobrada lá dentro sem se mexer, e depois aquele anjo de forma feminina ficou com a forma de uma mulher, e a espada que ela carregava se transformou na Bíblia. Eu reconheci aquela mulher. Ela pregava nos lares e tinha muitas conversões, e também evangelizava nos presídios femininos e hospitais. Essa mulher fazia muito mais coisas do que esses crentes que só pregam em púlpito e não saem do templo. Essa mulher foi reconhecida como uma guerreira no mundo espiritual, e tão valente igual a Débora da Bíblia.
Tem muitas igrejas que querem calar essas mulheres e proibirem de pregar o evangelho. Eu vi uma mão do céu tirando uma alma que estava dentro de um poço muito fundo. A alma foi pega pela sua mão e tirada dali. A pessoa que foi liberta era um ímpio que, não aguentando mais, clamou a Deus. E o Salmo 69, verso 1 ao 5 se cumpriu na vida dele, que diz: livra-me, ó Deus, estou preso no lamaçal e não posso ficar em pé. E as profundezas me levam com as suas correntes, e as águas invadem a minha alma. Eu acredito que aquela mão gigante que puxou o homem era do próprio Deus a quem ele clamou. O que eu entendi sobre as pessoas que estavam libertando as almas na região das prisões, são as que pregam o evangelho na terra. Tudo o que eles fazem na terra se reflete no mundo espiritual em suas ações. Porque eu vi uma bruxa que estava fazendo um ritual para um homem lá na terra. E no mundo espiritual das trevas, a bruxa apareceu levando o homem todo acorrentado para um cárcere no lugar de transição espiritual. Aquela bruxa tinha feito um ritual de amarração para prender a vida do homem, e assim nada dá certo. As ações dessa bruxa refletiam como espelho no mundo espiritual, mas em uma forma figurativa. Todas as pessoas que não pertencem a Deus têm uma cópia de sua alma, uma representação dela como uma imagem, ou alguma coisa que figura ela no mundo espiritual das trevas. E quando um demônio mexia na cabeça da alma que estava presa no lugar de transição, a pessoa que estava na terra ficava louca, porque existe uma forte ligação dessas representações com as pessoas, como se fossem seus espelhos que estão ali. Isso aplica à ligação que o mundo espiritual tem com o nosso mundo. Tudo o que fazemos na terra tem consequências no mundo espiritual. Um boneco de voodoo no mundo espiritual é uma representação da pessoa por ter uma parte dela. É com esse boneco que a bruxa consegue atingir a vida de uma pessoa sem Deus. No mundo espiritual, fica uma imagem da pessoa igual à do boneco presa no mundo de transição, que é uma parte sombria das trevas. Essa região de prisões é uma transição para o inferno, que prova a realidade espiritual. Salmos 142 verso 7. Tira a minha alma da prisão para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Esse versículo é a prova de que o corpo pode estar livre, mas a alma pode estar aprisionada no mundo das trevas. A região de prisões tem os demônios que trabalham na alma. Salmos 44 verso 18 e 19. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas, ainda que nos quebrantastes num lugar de dragões, e nos cobriste com a sombra da morte. A região de prisão é um lugar de dragões, simbolizando os piores demônios do mundo das trevas. É o lugar de prisão da alma que fica no mundo das trevas. Não é o lugar da morte por não ser o inferno, mas a sombra da morte passa pelas pessoas que estão presas, causando grande sofrimento. Salmos 88 verso 12. Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas, e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Terra do esquecimento é quando a alma da pessoa está presa no mundo das trevas, e ninguém se lembra dela, e nem oração fazem e nem vão visitá-la. Ela fica sozinha no pecado, e a solidão que entra no seu coração é porque a sua alma está abandonada na terra do esquecimento. Às vezes, a pessoa está em um baile cheio de pessoas, bebe, conversa e pratica atos sexuais, mas se sente sozinha, porque a sua alma está abandonada e no esquecimento, e nada do que faça irá tirar a sua alma da prisão, a não ser uma libertação dos seus pecados para que a sua alma saia da região das trevas. Todas essas pessoas têm vários pecados, mas tem aquele pecado preferido que a pessoa mais pratica, e se torna escrava. O pecado torna-se um vício, e a alma da pessoa fica aprisionada na região das prisões. E até os crentes podem não estar libertos, e com a sua alma presa em um lugar da região das trevas. Uma prostituta, embora participe de todos os pecados, o que mais ela gosta é da área sexual, e vai ser essa área que vai aprisioná-la no mundo espiritual. Um viciado no alcoolismo que também pratica vários pecados, só será preso na área que mais ele é viciado. O pecado que a pessoa mais gosta de fazer se torna o seu Deus, que irá levá-la ao inferno.
Para se livrar dessas prisões do mundo espiritual, não adianta ser um membro de igreja ou um pregador da palavra de Deus. A pessoa que vive dessa maneira é apenas mais um joio da igreja. A conversão tem que ser verdadeira, e o próprio Jesus libertará a alma dessa região das trevas. Isaías 42 versos 6 e 7. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme em sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Quando Jesus chama para viver uma vida reta, ele segura em suas mãos, e lhe fará um pregador dos povos gentios para abrir os olhos dos cegos, e libertar as almas que estão presas em cativeiros e calabouços, tirando essas almas que habitam na escuridão, embora elas vivam no mundo, trabalhem e façam algum curso parecendo normal, a sua alma pode estar presa e vivendo na escuridão. Mateus 11 verso 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Salmos 18 verso 19. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Gênesis 49 verso 18. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. João 8 verso 36. Portanto, se o Filho vos libertar, sereis livres. Colossenses 1, verso 3 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Quando praticamos o pecado, vivemos no reino das trevas servindo o rei da escuridão, e ficamos presos nos calabouços do seu castelo das trevas. Essa prisão, são essas regiões de prisões que ficam no mundo espiritual. Quando somos redimidos pelo sangue de Jesus, ao nos arrependermos dos nossos pecados, ele nos resgata dos domínios das trevas, nos tira do reino das trevas e nos transporta para o seu reino de luz, o reino do Filho de Deus que se formou na terra através da Igreja Santa. 2 Coríntios 3 verso 17. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Só estaremos livres das regiões espirituais das trevas quando estamos livres para servir a Deus. Salmos 119 verso 45. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. O desejo de Jesus é trazer a liberdade aos prisioneiros. Isaías 32 verso 18. E o meu povo habitará em morada de paz, e em morada bem segura, e em lugares quietos de descanso. Jesus quer tirar as almas que estão presas nos cativeiros e dar descanso. Efésios 4 verso 8. Por isso diz: subindo ao alto, levou os cativos do cativeiro e deu dons aos homens. Essa palavra se torna real quando a pessoa deixa de ser propriedade do inimigo e passa a ser de Deus. Muitos estão sendo prisioneiros e trancados nos calabouços da escuridão, por serem escravos desse mundo fazendo a vontade dele. Mas há esperança para quem está com as suas almas presas nas cavernas escuras. Só não há esperança se a sua alma sair da região espiritual de prisões e cair no inferno. Todos esses lugares de prisões que eu vi na região de prisões, também tem no inferno, mas de lá não pode mais sair. Essas regiões de prisões, as almas saem dali para servir a Jesus, ou para o inferno.